Esse tema do cuidar de si para cuidar do outro, infelizmente, né, cada vez mais, coisas importantes, coisas necessárias estão sendo banalizadas nos seus conceitos ou deixando os conceitos muito rasos. Então, essa frase muitas vezes é entendida como você tem que dar o que você tem, né? É importante a congruência. Isso existe, faz parte. Porém, no caso de um profissional da área do desenvolvimento humano, seja ele um psicoterapeuta, um terapeuta, um psicólogo, não é só sobre isso. Não é só sobre a capacidade de cuidar de si que se torna uma habilidade para cuidar do outro. É um treino de habilidade em si mesmo. Por quê? O profissional, ele vai para um tipo de função, ele vai para um tipo de trabalho que vai demandar ele emocionalmente de uma forma que outras profissões não vão demandar. Do mesmo jeito que um atleta vai ser demandado fisicamente, coisa que outras profissões não vão demandar. Então, por exemplo, um contador, um analista de sistemas, ele não precisa ter a capacidade de correr uma maratona, a não ser que ele queira. Mas a profissão dele, a função dele não vai exigir isso dele, né? Ele pode escolher, mas se ele não fizer, ele continua sentando lá no computador dele e fazendo suas atividades. Agora, um atleta, seja esse atleta um jogador de futebol, um jogador de vôlei, qualquer profissão que trabalhe com esporte, se ele não tiver o físico bem condicionado, por mais que ele queira, ele não vai conseguir jogar. Porque ele depende do físico dele para poder exercer aquela função. O terapeuta, ele depende da sua capacidade de lidar com as suas emoções, com os seus medos, com as suas inseguranças, com as suas dores, para poder estar disponível para o seu trabalho. E aí é que entra o cuidar de si. Então não se trata só de uma perfumaria, que eu tenho que cuidar de mim. Não, meu amor, se você não cuidar, você não consegue. Do mesmo jeito que o jogador não consegue jogar, porque ele não vai ter fôlego, ele vai machucar o músculo, né? Ele não vai conseguir correr 90 minutos, pegando o exemplo de um jogador de futebol, se ele não tiver condicionamento físico. Por mais que ele saiba dominar a bola, por mais que ele tenha talento, por mais que ele saiba fazer gol, né? Se ele for um atacante, aí um centroavante, ele não consegue. Chegou 20, 30 minutos correndo, vai ficar esbaforido e vai ter que sair de campo. Ou pior, vai se machucar. Vai distender o músculo, né? Vai fazer algo além da capacidade do seu corpo, de maneira que isso vai machucá-lo. O terapeuta que não cuida de si, ele é esse jogador que entra em campo, ou se machuca, porque acaba vivendo mais emoção do que é capaz de processar, ou não aguenta chegar até o final, porque não consegue. Existe uma pesquisa que eu vi esses dias que 80% de psicólogos formados desistem da profissão ao longo do caminho. 80%. Não conseguem. Por quê? Porque falta esse preparo em relação a como essa profissão me afeta. Não adianta preparo só técnico. É importante o preparo técnico, é importante a formação, pós-graduação, especialização, tudo como qualquer profissão, né? Como os médicos, como os contadores, como qualquer profissão, você precisa se atualizar, se especializar, estudar. Porém, outras profissões não vão exigir de você que as suas capacidades emocionais estejam disponíveis para o trabalho. Como você lida com afetação, como você lida com dor, como que seus traumas podem ser disparados, seus padrões de apego, tudo isso está dentro do setting terapêutico e a gente fala muito pouco disso. Embora se fale de transferência e contra-transferência, quais são os treinos de habilidade oferecidos para que o terapeuta não entre, por exemplo, numa contra-transferência negativa? O que é uma contra-transferência negativa, Cecília? O cliente tem um padrão com uma mãe que o abandonou. Então, o cliente vai falando pro terapeuta, mas você vai cuidar de mim, né? Mas você não vai me deixar, né? Ele nem sabe que ele tá dentro dessa relação com as questões maternas dele. Se o terapeuta não sabe, claro que eu vou cuidar de você. Então, eu fico dentro dessa dinâmica, retroalimentando aquela dor. Então, quando eu percebo isso, como eu posso estar com essa pessoa para que ele consiga ir além desse script disfuncional que ele desenvolveu com a mãe? Isso vai da minha capacidade de conhecer os meus, de reconhecer padrões de apego, de saber como as nossas relações vão ser disparadas, como eu posso ficar com o que é meu para que o cliente fique com o que é dele e a gente crie algo novo, porque se for para ele manter o mesmo script, ele não está ali pro processo, né? Ele está ali para
ter novas opções, novos repertórios, ele quer sair de algo que ele está vivendo. Tudo isso faz parte do cuidar de si. Então percebe como às vezes, cuidar de si para cuidar do outro fica num entendimento muito raso, muito pequeno do que se realmente isso se trata. São treinos importantes de relacionamento interior que o terapeuta precisa ter, autoconhecimento profundo, uma companhia para as próprias dores e aprender na lida com o outro como tudo isso vai visitá-lo e quais são as ferramentas que ele vai ter para poder agir além disso. Então, do mesmo jeito que o atleta precisa ter o físico, o profissional da área do desenvolvimento humano precisa ter a saúde emocional em dia, porque isso vai ser demandado dele. E cuidar de si é sobre isso, é sobre a própria competência do terapeuta.